falar sobre dons de serviço. Afinal, todos aqueles que nasceram de novo são chamados para servir. Qual a definição dos dons de serviço? Qual a sua importância? Quais são os dons de serviço? Como identificar o dom em mim? E como colocar os dons em operação a favor do reino? Os dons de serviço são vocações dadas aos membros do corpo de Cristo para que possam ser usadas a serviço do ministério. Todo novo nascido recebe dons para cooperar com a igreja. Não são para edificação particular, mas para o crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento do corpo. Não se deve confundir os dons naturais ou talentos com os dons de serviço. Os dons naturais ou talentos são as competências que cada um de nós tem ou adquire ao longo da vida para aplicar nas áreas naturais de nossa existência. Todos nascemos com competências ou aptidões para certos tipos de trabalhos ou atividades. Os dons de serviço muitas vezes estão ligados aos nossos dons naturais. Vejam, por exemplo, como o Senhor capacitou homens e mulheres no Êxodo para a construção do tabernáculo de tudo que seria usado pelos sacerdotes, e não apenas para a construção, mas também para ensinar a outras pessoas. Também não se deve confundir os dons com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito descrito em Gálatas são manifestações do caráter do crente regenerado pelo Espírito Santo. Nossos talentos naturais e capacitações pessoais, quando submetidos a Deus, depositados ao pé da cruz de Cristo, podem e serão usados por Ele. Os dons, então, são-nos dados para nos conectar ao reino espiritual e aprimorar nossos sentidos, a fim de militarmos como soldados do reino, munidos de armas espirituais, não pela força da carne. Quais são os dons de serviço? Ministério, presidir, exortação, contribuição e misericórdia. Hoje falaremos sobre misericórdia. A expressão misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Também dá a ideia de sofrer com o coração a miséria do próximo. No entanto, no Antigo Testamento, no hebraico, misericórdia tem outros significados. O verbo lerachem, que significa ter misericórdia ou pena, está conectado com outras palavras, como querido ou amado, rachim. O mais intrigante é que a raiz da palavra misericórdia também está conectada com a gravidez. Em hebraico, o útero, órgão que abriga o embrião, desde a sua concepção até o nascimento, é chamado de rechem. Então, o milagre da concepção e proteção do embrião é definido em termos de misericórdia. A misericórdia faz com que aquilo que foi gerado possa nascer. Não há abortos aqui. Permite que esse processo de gestação não seja interrompido. Ela faz com que o perdão tome o lugar do juízo e de suas consequências. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. O dom de misericórdia se caracteriza pela capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para exercer misericórdia, aliviando a aflição e o sofrimento, perdoando os faltosos. Permite a seu possuidor encarar uma pessoa com amor, esquecendo-se de si, participando da vida do outro com respeito profundo por ele, como membro do corpo, e também por aqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo.
A misericórdia aborda crises físicas, emocionais, financeiras ou espirituais, com um serviço generoso e de alto sacrifício. Esse dom é aquele em que a pessoa demonstra uma forte capacidade de ter empatia pelos outros com compaixão, palavras e ações. Pessoas com o dom da misericórdia não sentem piedade, mas sentem uma atração para melhorar uma situação ruim. Não há julgamento, é sempre sobre fazer uma pessoa e sua situação melhor. A misericórdia nem sempre envolve fazer com que as pessoas se sintam melhor no momento, mas sim fazê-las perceberem que precisam de ajuda, o que acabará por fazê-las se sentirem melhor. Na prática, quais atitudes tomar? Ouvir e compreender alguém que sofre. Aprender a ouvir mais do que se fala. Sofrer o sofrimento alheio. Ter amor pelos cristãos e também pelos ímpios. Ter a capacidade de discernir motivos sinceros ou não. A mesma energia que demonstra compaixão transforma-se em indignação contra a falsidade. O misericordioso é fechado para os insinceros. Quando possível, evita maiores contatos com eles, por ter aversão à hipocrisia, por não saber lidar bem com tais pessoas e por receio de ser explorado por eles. Por outro lado, relaciona-se fácil e espontaneamente com as pessoas mais diversas. Reconhece que é gente de difícil relacionamento, mas gosta de aproximar-se delas por sentir que são vítimas de problemas complexos e precisam de compreensão. Prefere relacionar-se com cada um individualmente. Está aberto a envolver-se com pessoas que, aos olhos dos demais, não são merecedoras de atenção. Aprecia pessoas que são sensíveis às necessidades e sentimentos alheios. Gosta de se relacionar com tais pessoas, mesmo que não sejam cristãs. Costuma ficar acordado durante a noite, pensando no problema da pessoa e em como ajudá-la. É um canal através do qual Deus age, transmitindo o bálsamo de sua presença e compreensão. Frequentemente, a pessoa ajudada percebe a ação divina no alívio do seu sofrimento e é atraída para perto de Deus. Quais são os erros que o possuidor do dom deve evitar? Orgulhar-se de sua capacidade de compreender bem as pessoas e menosprezar os cristãos que não têm esse dom por serem menos compreensivos com os outros. Tomar as dores do outro pode levá-lo a tomar para si a ofensa alheia e ir à briga. Sentir-se usado e desgastado por ser tão procurado por pessoas com problemas, sem que outros percebam que ele também tem problemas e necessita ser ouvido e compreendido. Pode achar difícil disciplinar os filhos por faltar-lhe firmeza. Compartilhar com alguém de sua confiança detalhes privados da vida de uma pessoa que está auxiliando, pela necessidade e urgência encontrar uma solução para o problema, e posteriormente perceber que a informação tornou-se pública. Enfrentar situações delicadas pelo desejo de aliviar a aflição emocional de alguém do sexo oposto. Tanto a pessoa ajudada quanto outros poderão entender mal as boas intenções. Outro cuidado para aqueles com dom espiritual de misericórdia é que eles podem parecer ingênuos ou podem ser propensos a que outros se aproveitem deles. Mas quais são as responsabilidades dos cristãos em geral? Os cristãos que não têm o dom de misericórdia devem se esforçar para serem generosos e misericordiosos com os que precisam de ajuda, pois esta é uma ordem de Jesus Cristo que deu exemplo por toda a sua vida. O opróbrio, vexame, partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas de balde, por consoladores, e não os achei.
Salmos 69, 20. Em toda a Bíblia encontramos menções sobre a misericórdia, seja ela em suas palavras ou nas atitudes, tanto de Deus quanto dos seus servos. As virtudes de misericórdia e da compaixão são mencionadas de várias formas, centenas de vezes, especialmente na descrição da natureza de Deus. Em vez de nos dar o que merecemos, Deus tem demonstrado misericórdia repetidas vezes, não para tirar a nossa responsabilidade, mas para nos dar uma chance de nos arrependermos e sermos salvos. Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, longânimo e abundante em bondade e verdade, guardando misericórdia para milhares, perdoando iniquidade, transgressão, pecado. Êxodo 34, do 6 ao 7. Portanto, sabei que o Senhor vosso Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio 7, 9. Com o misericordioso, tu te mostrarás misericordioso. 2 Samuel 22 e 26. E assim temos outros versículos praticamente toda a Bíblia. Aconselho você a procurar mais detalhes sobre a misericórdia, como ela age, quais são os seus benefícios, para poder também aplicá-la na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor.